Tá aí, ó. O Cuéllar falando, né? Descartando no momento uma saída. E hoje, ó, que duelo é esse, hein? Duelo de pitbulls. Ralf de um lado, Cuéllar do outro. Paulo Lima tá aí, ó, nosso raio-x, nosso comparativo desses dois jogadores fundamentais, hein, Paulo Lima? É verdade, né? Hoje, se você for colocar no peso, na balança, né, o Cuéllar está numa fase melhor, né? Inclusive é pretendido pelo West Ham do futebol inglês. Já admitiu que dificilmente vai sair até o final da temporada, né? Porque pelo menos os clubes brasileiros conseguiram nos últimos anos segurar seus jogadores. Naquela janela do meio de ano aparentemente deu uma esvaziada, mas o Ralf, daquela dupla Ralf e Paulinho no Corinthians, né, que conquistou todos os títulos, era um Ralf acima de tudo, de muita qualidade e muita eficiência. Hoje um pouquinho abaixo da média, até porque perdeu um pouco da vitalidade, inclusive defendo a transição dele para a zaga, acho que é um jogador fundamental, mas o Cuéllar hoje está sobrando nessa função de cabeça de área, nessa função de primeiro homem de marcação. Então é uma peça importante do sistema de organização defensiva do Flamengo, assim como é exatamente o Ralf. Mas o Cuéllar hoje está esbanjando mais bola do que o Ralf, essa é a minha visão. Tem a notícia interessante, boa, né, para o torcedor flamenguista, né? Ontem o Cuéllar dizendo que tem toda a intenção de seguir no Flamengo. É uma notícia preocupante que você trouxe ontem aqui no Expediente Futebol, né, Paulo Lima? O Rafinha não vem mais. Eu tinha essa informação já passada aqui nos canais Fox Sports também, né, em primeira mão, sobre o acerto dele com o Flamengo, coisa aproximadamente uns 3 meses. E ainda ontem, a informação era que havia uma possível negociação em andamento. Mas aí, durante o programa, essa pessoa que defende os interesses do Rafinha, uma pessoa de muita confiança, acompanhando o Expediente Futebol, viu o meu posicionamento e logo mandou mensagem, ó, descarta, ele está fora do futebol brasileiro, vai ficar na Europa, tem propostas pesadas, uma muito forte do Benfica e a outra da Inter de Milão. Ou seja, o Flamengo, em princípio, esquece, Rafinha não vem mais. Hoje o Bruno Spindel e o Marcos Braz estão na Alemanha. Eles viajaram de Madrid para Munique, justamente para se reunirem com o Rafinha. Mas está aí o posicionamento, uma informação que o Paulo Lima recebeu ontem, de que o Rafinha está decidido a seguir no futebol europeu. Não vem mais. Vamos aguardar. Benfica. Assim, o Benfica tem uma proposta. Teve a Inter, Valência. Mas as propostas mais pesadas na mesa dessa negociação com o Rafinha, elas são do futebol português, do Benfica e da Inter de Milão. Aparentemente não é confirmado, mas o caminho pode ser a Itália. Esse é o desejo dele. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, dessa negociação. Mas, de momento, Paulo Lima tem essa informação aí que, olha, esfria, né? É uma ducha de água fria para os rubro-negros. Vamos colocar aqui um histórico. Cadê? Só para não passar batida aqui, veio aqui, eu lembrei. Estava lendo hoje cedo, o Juanfran, atleta do Atlético de Madrid, também está de saída. Está de saída? E estão especulando lá na Espanha que ele tem 2 destinos. Ou Japão ou Brasil. Mas é mais para o Japão mesmo. Acho que não é um nome muito cotado para o futebol brasileiro. Assim como o Felipe Luiz, também do Atlético de Madrid, está caminhando para jogar no Barcelona, não quer sair de lá, a esposa é espanhola, então a tendência é permanecer lá, esvaziou também esse possível interesse de voltar ao futebol brasileiro, voltar ao Flamengo. O caminho do Felipe Luiz, aparentemente, é muito mais sólido jogar no Barça do que voltar para o futebol brasileiro. O Felipe Luiz, a definição ficou para depois da Copa América, aí já em reunião com os dirigentes do Flamengo, né? A definição vai ser a Copa América. O Felipe Luiz pediu um tempo, porque ele está imaginando disputar a Copa América, ele deve ser convocado. Lógico. E aí ele imagina, né, que possa pintar alguma coisa durante a Copa América, já que a janela estará se abrindo, né, de transferências internacionais. Então pediu um prazo, Felipe Luiz, para a diretoria do Flamengo. Vamos ver, né, se a diretoria vai esperar para reforçar a equipe. Aqui, ó, tem confrontos de Corinthians e Flamengo na história da Copa do Brasil. Eles se enfrentaram 2 vezes, em 2 ocasiões, 89 e 2018, no ano passado. Até hoje, ó, são 4 jogos na competição, Corinthians com uma ligeira vantagem, né, 2 vitórias contra apenas 1 vitória do Flamengo, 1 empate. 6 gols marcou o Corinthians, 5 gols marcou o Flamengo. A gente tem aqui os confrontos, ó, inclusive, confrontos que marcam aí esse encontro, esse duelo de 2 gigantes. 89, Flamengo fez 2-0 no Corinthians no primeiro jogo no Maracanã. E o Corinthians estava se classificando no Pacaembu. Aliás, até com gol olímpico do Neto. 4-2, olha lá. Só que no finalzinho do jogo, o Júnior, né, marcou esse segundo gol do Flamengo, que garantiu o Flamengo na semifinal.
O Flamengo, na sequência, ser eliminado pelo Grêmio naquela edição. Não me recordo desse jogo. 2018, ano passado. Todo mundo lembra, né? 0x0, aquele jogo do Jair Ventura, né? Que botou. Estreia. Até o Jair Ventura jogou na defesa do Corinthians. E segurou o resultado e foi lá dentro de casa e venceu. Apanhou mais que vaca na horta o Jair Ventura, né? Mas olha, tanta crítica, né? E no jogo da volta, o gol foi por omissão. No jogo da volta, se não me engano, Pedrinho. o gol foi do Pedrinho, que estava vetado e foi relacionado para o jogo de Era hoje. o primeiro ou segundo jogo do Jair Ventura? Era o primeiro jogo. Primeiro jogo, a estreia foi no Maracanã. Chegando, ele colocou o ônibus ali, como dizia na época do Mourinho. E esse jogo aqui, o 2x1, ele é o ponto de partida da grande crise do Flamengo no fim do ano passado. Que é nesse jogo que o Diego Alves sofre a lesão muscular. E aí, quando ele vai retornar, ele se recusa a viajar, enfim, toda aquela história. Ele sofre a lesão muscular, por não seguir no jogo, ele leva o gol do Pedrinho. Que se ele está 100%, ele pega aquela bola. O goleiro do nível do Diego não toma um gol daquilo lá. Últimos confrontos? Vamos ver últimos confrontos em São Paulo, hein, gente? Aqui, ó. As últimas vezes que os dois times se enfrentaram com o mando de campo do Corinthians. O Flamengo venceu o último confronto, 3x0. É a única vitória do Flamengo na Arena, né? 3x0 nesse último confronto. Todo Paquetá. 2x1 na Copa do Brasil, esse jogo que a gente falava agora há pouco. Aí no Brasileiro de 2017 deu empate. Naquele segundo turno, né, que o Fábio Carille o time do Carille teve uma queda, o Flamengo conseguiu empatar. Em 2016, Corinthians, com uma campanha irregular no Brasileiro, fez 4x0 no Flamengo. E no Brasileirão de 2015, o time campeão brasileiro com o Tite, venceu o Flamengo por 1x0. Tá aí o retrospecto, hein? Corinthians leva uma vantagem, quer dizer, embora tenha perdido o último jogo, tem uma superioridade. E hoje, Calheiros, a gente estava falando aqui, né? Eu apostei no Wagner Love como na lei do ex. Não é lei do ex, mas o Gabriel Barbosa tem um retrospecto altamente positivo também como artilheiro de Copa do Brasil, nos últimos anos com o Santos. Ele é o atual artilheiro. É o atual artilheiro. Muita gente fala, o Gabriel Barbosa foi artilheiro do último Brasileirão, da Copa do Brasil também. Ele foi o goleador da Copa do Brasil 2018. Com 4 gols naquela edição, em 2014 com 6 gols, em 2015 com 8 Olha gols. Só. Então o retrospecto dele, ele pode ser tetra artilheiro da Copa do Brasil. Ou seja, teremos um bom duelo de dois homens de área, né? Wagner Love de um lado e o Gabriel Barbosa, um muito experiente e um outro mais novato, mas também já com alguma experiência, que é o Gabriel Barbosa. Bom, os treinadores fecham os treinos, mas a gente dá um jeitinho ali de tentar, de alguma forma, trazer a escalação. Vamos aos prováveis, Corinthians e Flamengo. A gente começa pelo Corinthians. Aqui no telão do Bom Dia Fox a gente vai ver, olha, Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar. Júnior Urso, muita gente apostando no retorno do Júnior Urso já no começo do jogo. Ralf, lembrando que ele volta, né? Está voltando de uma contusão, entrou no segundo tempo do último jogo do Timão, mas muita gente botando ficha que ele começa essa partida, devido à importância. Matheus Vital, Sornosa, Cleison e Wagner Love. Eu cravo Wagner Love no lugar do Bocelli. Acho que o que disse o Fábio Carille pós jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro, ficou bem claro que a vaga agora é do Wagner Love. O momento é do Wagner Love, ele vai começar esse jogo, esse clássico contra o Flamengo com o Wagner Love. O Jackson, ontem no expediente até levantei uma alternativa, né, que seria colocar talvez o Matheus Vital lá pela esquerda e o Pedrinho, se estiver bem recuperado, né, puxar o Cleison para o meio para dar um pouco mais de qualidade, porque o Wagner Love, tanto o Wagner Love quanto o Bocelli e até mesmo o Gabriel, o Gustavo, desculpa, estão jogando sem companhia lá na frente. O Jadson sumiu, né? O Jadson não consegue se recuperar fisicamente, é um jogador que, como faz falta o Jadson no futebol brasileiro, né? Poderia estar jogando. Técnica ele tem que sobra para ser titular desse time do Corinthians. E aí você aposta as fichas no Sornosa, que mesmo no Fluminense não era um cara de muito entrar na área, sempre de um bom passe, da bola parada, de um chute de média e longa distância, né? E o cara que mais se aproxima ali do Wagner Love no momento talvez seja o Júnior Urso, que é o cara que pode encostar mais. Mas eu gostaria de ver o Cleison jogando nessa função de terceiro homem. Perde o lado esquerdo, perde a velocidade, perde a criatividade, o balanço em cima do lateral. Mas eu acho que seria uma alternativa boa de surpreender talvez alguém, botar um Cleison jogando, não de camisa 10, mas fazendo uma função de terceiro homem no meio campo, Calheiros. Eu acho que é uma opção. Olha, olhando esse time do Corinthians, claro, tem jogador aí que ainda não conseguiu render o esperado, né? Sornosa é um caso muito irregular. O próprio Wagner Love, né? Faz uma partida, some 5. O sistema defensivo só o sistema defensivo. Agora, você tem, pelo menos, em cada setor, você tem pelo menos 2 jogadores confiáveis.
Você tem Cássio Fagner e Danilo Avelar, que faz uma boa temporada. Você tem o Júnior Urso, que chegou muito bem no Corinthians. Agora a dúvida é voltando de lesão. O Ralf é uma unanimidade. O Wagner Love não encaixou. O Cleison voltou a jogar bem. O Corinthians poderia estar jogando melhor, hein? O Corinthians poderia, com as peças que tem. Vamos pro Flamengo, Paulo Lima? Vamos lá. Flamengo, que é aquele time que o torcedor já conhece também, né? De core salteado. Aí, ó. Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, a zaga titular. Willian Arão e Cuejá. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Esse é o time A no Flamengo hoje, né? E o grande barato foi que o Abel, junto com a comissão técnica e até mesmo com o Diego, né? Eles conseguiram conversar e conscientizar o Diego de que ele é importante para o time, mesmo no banco de reservas. Porque você prescindir de um Arrascaeta nesse momento e felizmente se acabou com aquela polêmica, só joga pelo lado esquerdo, como jogava pelo Cruzeiro. Esquece. Bom de bola, se encaixa em qualquer lugar. Qualidade ele tem. E aí você não pode ficar sem a força do Bruno Henrique pelo lado esquerdo do ataque. Assim como você não pode ficar sem o posicionamento do Everton Ribeiro pelo meio, que cada vez mais deixa de ser jogador de lado de campo para fazer uma parceria com a Arrascaeta e colar o Gabigol. A inspiração que eu falei anteriormente do Wagner Love me vem muito hoje pelo Gabriel Barbosa, até pelo esse histórico que a gente levantou aqui, artilheiro das últimas edições aqui, em que ele participou pelo Santos, nas últimas 3 temporadas dele pelo Santos, fora aquelas que ele foi para Portugal e para a Itália. Mas é um time, eu classifico aqui e reforço. Para mim, o Flamengo é favorito mesmo jogando na Arena do Corinthians. 80%, eu acho que o Flamengo tem capacidade de vencer hoje lá pela tranquilidade, pelo momento que tem. Para você que está acompanhando o Bom Dia Fox desta quarta-feira, na hashtag Bom Dia Fox Quarta, o Flamengo é o favorito, você está com